capítulo 2, versículos 25 e 26, diz assim: Restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartarei, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Meus queridos, o nosso Deus, ele é especialista em restaurar as coisas. Amém, irmãos? Desde que o homem pecou lá no Jardim do Éden, Deus vem restaurando tudo. Não é assim, irmãos? Inclusive, quando os homens pecaram e Deus deu, né, a punição de cada um, a punição devida de cada um, ele já havia prometido a restituição, porque Gênesis 3,15 diz assim: da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente, porém inimizade entre ti, né, e a sua descendência, e a descendência dele e a sua descendência. Ou seja, irmãos, Deus já havia prometido a restituição. Então, irmãos, o nosso Deus, ele é um Deus, né, especialista em pegar aquilo que está destruído, aquilo que está morto, aquilo que está no fim e transformar em algo belo. Diga glória a Deus, irmãos. E o ministério de Jesus, né, a profecia sobre o ministério de Jesus, eu citei agora recentemente aqui em outra ministração, mas a profecia ao ministério de Jesus dizia assim: ele não quebrará a cana rachada ou a cana trilhada e não apagará o pavio que fumega. Por quê, irmãos? Porque ele é o Deus de restituição. Ele é o Deus, né, de restaurar todas as coisas. Então, meus amados, nós vemos que é um tema recorrente na Bíblia. Porque, irmãos, nós vemos Israel passando por diversos momentos em que eles se afastaram de Deus. Não é assim, irmãos? Eles cederam à apostasia, se afastaram de Deus e Deus os puniu. Porém, irmãos, mesmo assim, o Senhor sempre dava a promessa: se vocês voltarem para mim, eu me voltarei para vós. Não é assim, irmãos? Então nós vemos, meus queridos, que sempre houve momentos assim. E, irmãos, talvez você esteja pensando: tudo isso é muito bom, mas o que é que tem a ver comigo? Irmãos, muitas vezes nós estamos dessa forma também. Nós começamos a nos afastar de Deus paulatinamente. E o pior, irmãos, nós começamos a nos afastar de Deus de uma maneira que nós nem percebemos. Você já percebeu isso? Né? Não, você não percebeu, porque se você percebesse, você correria, né, e voltaria aos braços do Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, as pessoas vão se afastando de Deus e não percebem. Não é, irmãos? Tem gente que até está trabalhando na igreja, mas está afastado de Deus. O ativismo da igreja acabou, né, tomando conta da presença de Deus. Não é assim, irmãos? E tem outros mais descarados, vamos dizer assim, que se afasta mesmo, acabou aquela alegria, né, de servir ao Senhor, foi-se embora tudo. Não é assim, meu irmão? E a vida agora está um escombro. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus é Deus de restituição, e Ele marcou esse encontro nesses dias maravilhosos que nós passamos na presença do Senhor para dizer: eu tenho a intenção de restituir você, eu estou de mãos estendidas para te restituir. Você pode dizer glória a Deus? Como foi dito ontem, irmãos, foi bem colocado pelo pastor Vilar, não é? Só é restituído aquilo que está quebrado, não é? Quando a pessoa não tem alguma coisa, ela cria, né? Então seria uma criação. Mas quando algo está quebrado, ele é restituído, ele é restaurado. Não é, irmãos? Há uma restauração de algo que se quebrou. E muitas vezes esse algo que se quebrou, meu irmão, é a nossa intimidade com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Para aqueles que são batizados no Espírito Santo, quanto tempo faz que você não fala em línguas? Quanto tempo faz que você não sente a presença de Deus? Quanto tempo faz, irmãos, que você vive numa apatia terrível? Você vê as outras pessoas sendo tocadas, você vê as outras pessoas sendo cheias do Espírito Santo, e a gente diz assim:
Mas eu não quero mais isso para mim, não. Ah, um dia eu já fui assim, mas hoje não mais. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O teu amor não precisa se apagar. O teu amor, a chama do Espírito Santo não precisa se apagar na tua vida. Porque o nosso Deus é Deus de restituição. É Deus de restauração. Diga assim, o meu Deus. Diga com mais força, o meu Deus é Deus de restauração. Irmãos, mas a chave para a restauração é nós reconhecermos a necessidade de cura. Porque a dificuldade, irmãos, é quando alguém não reconhece. Olha, meus queridos, por um tempo, eu nunca fui alcoólatra, apesar de fazer bastante uso, né, do produto quando eu não era crente, mas eu nunca fui alcoólatra. Mas houve um período da minha vida que eu estive bem perto desse pessoal, e eu me admirei muito com o trabalho dos alcoólicos anônimos, né? Então, irmãos, uma coisa que eles trabalham muito, eles chegam perto, eles nunca forçam. Não é uma pessoa, você agora vai se tratar. Não. Eles necessitam que a pessoa reconheça, eu sou um alcoólatra, eu estou com problemas, eu preciso de ajuda. Eles precisam disso para poder trabalhar. Amém? Porque enquanto o cara fica na sua empáfia, dizendo, eu não é? Os irmãos sabem que tem um vídeo aí na internet, a mulher dizendo, faz 30 anos que eu fumo e não sou viciada, né? Vocês irmãos sabem que tem esse vídeo por aí. Então ele está na empáfia dizendo, quando eu quiser eu paro. Não para. Não é assim, irmãos? E para a restauração espiritual é a mesma coisa. Porque tem pessoas, irmãos, que ficam na sua empáfia. Eu não preciso. Não é assim, meu irmão? Não é desse jeito? Eu não preciso. Eu tenho minha comunhão com Deus, irmãos. Uma coisa que nós temos batido sempre nessa tecla aqui na igreja é no sacerdócio universal do crente. Cada crente é um sacerdote. Isso foi uma realidade que foi restaurada desde a Reforma Protestante. Mas tem pessoas, irmãos, que dão uma importância tão grande a isso que acabam dando uma importância menor à igreja, à comunhão dos santos. A comunhão dos santos, meu irmão, quando eu falo comunhão dos santos, estou falando dessa comunhão aqui. Ela é tão importante quanto o sacerdócio universal dos crentes. Irmãos, entendem? Aí tem pessoas que dizem, não, eu vou servir a Deus do meu jeito, no meu lugar, a minha forma, quando eu quiser eu vou, quando eu não quiser eu não vou. Eu não preciso, irmãos, nem Jesus andou sozinho. Ele tinha 12 apóstolos com ele, tinha 70 missionários com ele tinha uma grande multidão, né? Mas ele também tinha 12 mais próximos, e desses 12, ele tinha 3 muito mais próximos, e desses 3 tinha um chamado João, que deitava no seu ombro. Jesus nunca esteve sozinho. Isso é uma mensagem para mim e para você. Nós precisamos dos nossos irmãos para poder, né, digamos assim, andar em comunhão com eles, e essa restauração começar novamente. Sozinho ninguém consegue. Eu vou dizer de novo, sozinho ninguém consegue. Amém, irmãos? Então nós precisamos reconhecer que precisamos de cura, porque há uma tendência hoje de minimizar o pecado, não é, irmãos? Essa palavra pecado está até antiquada, né? Não, pecado não é uma falha, não é? Tem pastor que já não fala mais de pecado, fala de erros, de falha. Irmãos, só que pecado não é quebra de regra, não. Amém, irmãos? Porque às vezes tem aquelas igrejas, né, que diz assim, mulher não corta o cabelo, cortou, pegou em bomba. Quebrou uma regra, não é? Mas não entrou em pecado não, meu irmão. Pecado é outra coisa muito mais profunda. Tem outras igrejas por aí que dizem assim, olha, no dia que você quebrar a corrente, acabou-se para você. Aí o cara está obrigado, ele vai até forçado, trincando os dedos para a igreja para não quebrar a corrente. Não é assim, meu irmão? Aí não vai, pronto, quebrou uma regra, mas não pecou. Os irmãos estão entendendo? O pecado vai mais além, meu irmão. O pecado é uma força terrível que tem o poder de te afastar de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2, diz assim, que nós e os nossos pecados, né, ou os nossos pecados faz separação entre nós e Deus. Os irmãos se lembram que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, que nada nos separa do amor de Deus, não é assim? Mas tem uma força que consegue fazer isso, é o pecado. E as pessoas minimizam, não é? E acham, não, aquele pecado, olha, eu sou 99%, olha, bem com Deus, mas esse 1% aqui, vou permanecer, porque é tão bom, é só um pouquinho, não é?
só mais uma vez, tem nada não. Não é assim, irmãos? Eu tive um professor no seminário que dizia, né, tem nada a ver. Aí eu tive um professor no seminário que ele dizia assim, isso é a cantiga do capeta, tem nada a ver. E realmente é. Tem aquela cantiga do grilo, né? Crank, 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 negócio irritante. É a cantiga do capeta, tem nada a ver. Não, é só um pouquinho. Ah, que besteira, tem mais isso, né? Que besteira, isso é uma besteira. Meu irmão, é assim que o homem vai cada vez mais se afastando do Senhor. Mas é tempo de restauração. Nós temos que reconhecer que precisamos de restauração. Precisamos que o Senhor seja de novo para nós aquilo que Ele sempre foi, o nosso Deus e o nosso Senhor. Aí, meus queridos, nós vemos hoje, eu não tenho como não deixar de falar disso. Nós vemos hoje, meu irmão, um teatro montado, né? Pessoas que choram, que aquela coisa maravilhosa, que todo aquele estereótipo, não é assim, meu irmão? Todo aquele, né? Tem gente que fala a língua pelos cotovelos e abadabadu, como eu vi, né? Não estou brincando não, meu irmão. Tem gente aí que fala língua e abadabadu, tem outras línguas piores. Gente que está falando, não é do Espírito Santo, é a língua inventada mesmo para dizer, não, eu estou cheio do Espírito Santo. Existe um teatro montado. Mas o que Deus quer não é isso não, meu irmão. Deus não quer a tua aparência. Deus não quer o teu estereótipo. Deus não quer que você abra os braços e chore. E pensando assim, quando eu chegar em casa eu vou comer aquele macarrão. Não é isso não, meu irmão. É você chorar e dizer, eu preciso de Deus. Eu tenho necessidade de ter um encontro real com Deus. Aí o choro vai valer alguma coisa. Os irmãos entendem, irmão? Sabe por que eu estou falando isso, meu irmão? Fazem um pouquinho mais de 30 anos que sirvo a Deus. Fazem exatamente 14 anos esse ano que sou pastor. Eu vi muito, meu irmão. Pessoas, sabe, aquela coisa toda. E na segunda-feira eu voltar a ser tudo que era antes. Aí eu só consigo entender, meu irmão, que de fato aquele choro, aquela coisa, foi coisa do momento. Não é assim, meus queridos? Eu costumo dizer, uma música de Roberto Carlos faz as pessoas... Não mais, né? Roberto sumiu. Deixa eu ver, outra pessoa, outro cantor popular, faz as pessoas chorar do mesmo jeito no show, não é? Aí eles vão para casa e está lá, dívida, dificuldade, problema em casa, não é assim? Tem muito crente que está do mesmo jeito, vai num culto, aí tem todo um mover montado para, né, emocionar as pessoas, não é assim, meu irmão? Tem até o pastor que fala com aquela voz, não é? Porque o Senhor é tudo montado para emocionar você. Aí as pessoas estão lá, aquele teatro maravilhoso. Quando chega na segunda-feira, chega a luta, aí você faz o quê? Vai chorar? Vai pular daqueles pulinhos, rodar, cortar laço? Não, meu irmão, você precisa dar a palavra. Precisamos retornar à palavra de Deus. Amém, queridos? Porque há promessa de restauração. Diga assim, há promessa de restauração. Jeremias capítulo 29, versículo 11. É um texto que a gente cita muito aqui na igreja. O povo de Israel, irmãos, estava pronto, né? Vamos dizer assim, estava às portas de ser levado cativo pelo povo da Babilônia. Passariam 70 anos cativos. É uma vida, né, irmão? É uma vida, 70 anos. Aí Deus chega para ele e diz assim, vocês, usa Jeremias e diz, vocês vão passar por isso. Não adianta. Vocês vão passar porque é castigo meu. Porém, olha só, ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, o povo ia passar por um castigo, mas Deus promete. No finalzinho, quando vocês aprenderem, vocês voltarão e terão o fim que vocês querem. Porque há promessa de restituição. Irmãos, há promessa de restauração. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, que até o diácono Rivaldo citou esses dias, né? Essa restauração é o amor de Deus em ação. Amém? A restauração é um ato de amor. Sabe por quê, meu irmão? Se o Senhor não te amasse, te deixaria a tua sorte. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? Se o Senhor não te amasse, te deixaria viver como você está. Mas por Ele te amar, Ele quer te restituir, Ele quer te restaurar. Amém? E qual é o tempo dessa restauração, meu irmão? Qual o tempo? É hoje. Sabe por quê, irmãos? Olha só. Essa questão de tempo ela é muito interessante, principalmente para nós brasileiros,
que a gente tem a mania de empurrar com a barriga tudo, né? Tudo que pode deixar para depois, né? E olha, não entenda que eu estou criticando ninguém não, porque de todos aqui eu sou o protelador mor. Eu sou o principal protelador. O que pode deixar para amanhã, meu irmão, eu vou empurrando com a barriga. É uma coisa que está na minha constituição e eu estou lutando contra isso já faz 30 anos. Porque, meu irmão, enquanto eu puder deixar, vocês vão estar entendendo? E como protelador, tem coisa que a gente deixa para depois e se resolve. É ou não é, meu irmão? Não é assim? Inclusive tem um conselho daquele gato chamado Garfield, que ele diz assim, ó, é só você ficar quieto que as coisas se resolvem, né? Tem uma tirazinha dele que ele fala disso. É só deixar que se resolve. Mas, irmãos, isso não serve para nós. Porque hoje é o dia da restauração. Porque as coisas de Deus nós não podemos deixar para amanhã. As coisas de Deus nós não podemos deixar para quando der. Vocês vão estar entendendo? Para quando tiver vontade, quando eu sentir, meu irmão. Porque se você ficar dizendo quando der eu vou, nunca vai dar. Se você ficar dizendo assim, quando eu sentir eu faço, nunca vai sentir. Os irmãos entendem? Quando eu tiver um tempo, irmãos, quando eu tiver um tempo, aí eu resolvo. Não adianta, você nunca terá tempo. Sabe por quê, meu irmão? Quando o povo de Israel estava querendo adorar a Deus, Moisés chegou lá para Faraó e disse, ó, deixa o povo adorar. Aí Faraó disse, vocês querem adorar? Estão com o tempo livre, né? Dobrou, não foi assim, meu irmão? Dobrou o trabalho. Agora eles teriam que juntar palha e argamassa e eles mesmos fazer o tijolo. Foi dobrado o trabalho. Sabe por quê, meu irmão? Porque o capeta é do mesmo jeito. Quando você diz assim, agora eu vou ler a Bíblia, aí começa a surgir uma novelinha boa para você assistir, um negocinho nas redes sociais para você fazer, para você, né, se interagir, aí começa a conversa com o vizinho, um negócio, aí não tem tempo para a palavra. Não é assim, meu irmão? Aí quando você chega no final do dia, eita, mas agora eu vou ler. Aí sabe que morre em cima da Bíblia. Não é assim, meus queridos? Quando você diz, agora eu vou orar, meu irmão, é pirraia gritando, é vizinho reclamando, é a torneira que estoura, não é assim? Sempre vai haver isso. Sabe por quê, meu irmão? Porque o diabo quer fazer com que nós fiquemos tão ocupados que não tenhamos tempo para Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você não parar e dizer, eu vou tirar um tempo para o Senhor, nunca vai acontecer. Amém, queridos? Eu quero lembrar aos irmãos que o sábio Salomão, lá em Eclesiastes capítulo 3, ele diz uma coisa primorosa, que eu e você temos que tomar ciência. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para se divertir, meu irmão. Há tempo para ficar nas redes sociais. Há tempo para trabalhar. Mas há um tempo também para servir ao Senhor. A mensagem é muito clara. O Senhor trabalhou 6 dias e no 7º ele e santificou o último dia, dizendo assim, esse dia é meu. Não quer dizer que é como os adventistas fazem, tem que ser no sábado. Não, meu irmão, é um dia por 24 horas para o Senhor. Você tem que tirar um tempo para Deus. A mensagem para Israel é clara. Vocês trabalham 6 dias e vocês me entregam. E ele diz mais assim, e o sábado é meu. Quer dizer, não é para vocês não, é para mim. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nós temos que ter um tempo para Deus. E assim Deus vai restituir. Irmãos, para concluir, o texto que nós lemos nessa noite fala de um período que Deus estava castigando o seu povo. E era de uma maneira, assim, muito diferente. Porque, geralmente, Deus castigava o seu povo com outro exército que ia lá, invadia, não é assim? Só que o exército agora era diferente. Era um exército de insetos. Deus fez com que uma praga de insetos invadisse ali as plantações de Israel e destruísse todos os seus haveres. E ele, como nós lemos aqui nessa noite, ele diz assim, o meu grande exército que eu enviei contra vós, o meu grande exército. Mas por que Deus fez isso? Porque o povo estava afastado de Deus. O povo estava cedendo à apostasia. O povo estava paulatinamente dizendo, não, quando tiver tempo eu vou, quando der eu faço. Os irmãos entendem, irmãos? Deus disse, espera aí, mandou essa praga. Mas olha só, irmãos, ele também dá uma promessa de restituição, porque no versículo 25 ele diz, e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, meu grande exército que enviei para vós. E no 26 ele diz, e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor. No versículo 24,
Aliás, versículo 23, ele diz assim: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Quando você voltar para o Senhor, as coisas vão começar a mudar. Pastor, que conversa é essa? Mas eu sou crente. Mas você está entendendo, meu irmão, qual é o contexto todo deste congresso? É porque mesmo sendo crente, mesmo estando dentro da igreja, muitas vezes a gente coloca Jesus de fora. Não é assim, meu irmão? A gente vai se afastando aos pouquinhos, cantamos a Ele, não é? Falamos dele, às vezes na igreja a gente ora, lê um versículo na leitura devocional, mas nós estamos nos afastando, o fogo está se apagando, mas o Senhor diz: quando vocês voltarem para mim, eu voltarei para vós. E vou restituir tudo o que eu vos tenho dado. E eu conhecendo, irmãos, o nosso Deus, nesses 30 anos de caminhada, eu vou dizer para os irmãos, o nosso Deus é superabundante. Ele nunca restitui naquela medidazinha. Como ele diz aqui, a justa medida é muito mais do que nós necessitamos. É cálice transbordando. O Senhor, quando Ele restitui, Ele dá muito mais do que aquilo que você perdeu. E nessa noite, irmãos, Deus está dizendo para você: retorne. Não é difícil não, meu irmão. Não é difícil não. É só você dizer... Aliás, é difícil, mas não é impossível. É só você dizer não para o pecado e sim para Deus. É você perceber que você... Deus não colocou nessa terra para você ser o centro do mundo. Deus te colocou nessa terra e te salvou. Como ele diz lá em João, não é? Capítulo 15, eu vos nomeei para que vades e deis fruto. Ele te salvou para você glorificar o nome dele e dar fruto nessa terra, ser um instrumento de Deus. Foi para isso que Deus te salvou, para que as pessoas olhem para você e dizer assim: há um Deus que muda a história. Há um Deus que interfere na vida humana. Os irmãos entendem, irmãos? Essa é a restituição. Irmãos, aí você pode estar pensando assim: e as coisas financeiras? E o dinheiro? E os bens? Meu irmão, isso aí é tudo acréscimo. Amém, queridos? Porque hoje você pode ter um carro trincando de novo. Aí bate, o seguro não paga, pronto, acabou-se o carro. Vem e vai, né? Você pode ter um empregão, meu irmão, de um saláriozão maravilhoso. Mas, de repente, recessão, tal, alguma coisa ou outra, perde o emprego. Vai e volta. Não é assim, meus queridos? Ou vem e vai, né? Você pode ter muitos bens, tal, queima, se quebra, se perde, fica estragado, né? Então, essas coisas, meus queridos, não são bênção, não, são provisão. Vem e vai. Vai ter momentos na sua vida que você vai estar no topo, cheio de grana, cheio de coisa. Mas vai haver momentos que nem tanto, mas a restituição vai estar aqui dentro. Sua intimidade com Deus. Tendo ou não tendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é ter intimidade com Deus. Amém, queridos? Isso é ter intimidade com Deus. Então, há momento, meu irmão. Aliás, é momento de nós voltarmos para o Senhor. É momento, meus queridos, de nós dizermos: Senhor, eu preciso de Ti. Nosso Deus é especialista em restauração. E Ele quer te restaurar nessa noite. Vamos ficar de pé, vamos encerrar esse culto.